Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nutrição funcional, tá bom? Convidei aqui a psicóloga Fernanda e a psicóloga, não, desculpa, a nutricionista Fernanda. Ela é especialista nesta, nesta área e a gente vai aprender muito hoje aqui com ela, tá bom? Eu quero que vocês podem deixar no comentário, possam estar já fazendo perguntas, as dúvidas que vocês tiverem aí, que a gente vai respondendo. Eu vou caminhando para ela também, tá? Ó, a Fernanda já entrou, vou chamar aqui. E Olá, oi, tudo bom? pronto, já deu certo aqui. Ótimo. Fernanda, eu já deixei aqui, né? Que esse vídeo vai ficar salvo, a gente vai estar compartilhando com os nossos clientes, pacientes, com amigos, Ah, com tá? certeza. E, e aí vamos deixar só mais alguns segundos aqui, o Instagram vai avisando para as pessoas, tá? E a gente Uhum. aí a gente vai fazer. Aí você fala hoje, comenta o áudio, quem já entrou, está escutando bem. Você está escutando bem, Fernando? Oi, Fernanda. Gente, vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Acho que a nutricionista Fernanda saiu agora, que deu um probleminha na internet dela. Mas para quem chegou aí, a gente vai falar sobre nutrição funcional, tá? Ela já mandou o convite aqui e espero que vocês gostem, façam perguntas e vai ser bem legal. Oi, pronto. Eu tava com a Vamos lá, internet, eu vou Fernanda. pegar o Wi-Fi. Tudo Ah, bom? Boa deu, noite. né? Ok. Ah, é verdade, a Eleni tá falando, tem muita live nesse horário. Ele, no início, estava dando super certo. É, Ah, é verdade. Tô assistindo várias lives ao mesmo tempo. uma hora dessa a gente consegue acertar um horário bom também para poder fazer outras, né, que tenham, consiga mais gente também. Só que vai ficar salvo a Sim. nossa transmissão aqui e pode estarem assistindo depois. É, às vezes a gente pode, às vezes, fazendo um horário do almoço, um horário mais Também, a alternativo que as próxima pessoas não. também nesses outros horários alternativos que possam estar aparecendo, né, Fernando? É verdade. Às 2 horas da manhã, pode ser. Eu acho É, que é verdade. a gente vai estar acordado. Tenho certeza que a Helenita vai estar acordada nesse horário aí. É, vamos lá, Fernanda. Fernanda, Vamos, se claro. apresente, por favor. Bom, vamos lá. Então, eu sou a Fernanda, sou nutricionista funcional, sou a Fernanda Silveira Larrea e eu atuo mais nessa parte da linha de nutrição gástrica, mas principalmente trazendo a funcionalidade, né, dos alimentos para os meus pacientes. Então, a nutrição funcional me permite essa abrangência, tanto com bariátrico, com diabético, com todas as patologias, né? Com as patologias psiquiátricas, então, ansiedade, depressão, transtornos, né? Transtornos de imagem. Então, com a funcionalidade dos alimentos, eu consigo atender a todos. Isso é algo que me encanta na nutrição funcional. Ah, que legal. Tá quanto tempo, Fernanda? Há Nessa 4 anos. 4 anos. É, E hoje você atende só lá na Gastroclin, tá em outros locais também, para as pessoas te encontrarem. eu estou na GastroClean, com certeza, e eu Uhum. comecei a atender no plano de saúde da Cacemes.
Porém, Uhum. ele é estrito para alguns programas que a Cacemes tem, não é aberto ao público, né? Aham. Então, eu não consigo, se alguém vir me perguntar, só se a pessoa se adequar a algum plano que a Cacemes tenha, mas eu não consigo fazer Uhum. atendimento ao público ainda. Uhum. Deixa eu só fazer uma pergunta antes da gente dar continuidade. Pessoal que está assistindo, vocês estão vendo a Fernanda, assistindo ela? Porque para mim travou. Se não tiver, a gente continua. Se vocês estiverem assistindo, ok, que a gente continua sem nenhum problema. Eu estou travado para você, Fernanda, ou não? Não, não, você estava antes, aí eu desliguei o Wi-Fi achando que era o meu Wi-Fi que estava ruim. Ah, entendi. Ah, mas vamos lá então. Eu acho que vai dar super certo aqui. É, Fernanda, vou fazer uma pergunta para você. O que que é Travou. O que é nutrição funcional? nutrição? Então, nutrição funcional, ela nada mais é do que a gente adequar e trabalhar com os alimentos e com as pessoas. Então, a pessoa, ela nos traz uma patologia e com a alimentação a gente consegue tratar e ajudar essa patologia. Então, a gente vê... Ai, estão falando que eu tô travada aqui. A gente vê... Quer entrar e sair de novo? Pode ser? Voltou. Ué, Tá ótimo. tô tudo bem? Ai, Tudo meu Deus ótimo. do céu. Pode continuar. Agora Então, a foi. nutrição funcional, a gente trabalha os alimentos na sua forma plena. Então, tudo na vida das pessoas. E isso que é muito bacana, porque a gente ultrapassa aquele limite de só fazer o déficit calórico, né? Ou ganho de massa magra, ou perca de gordura. Então, a gente vai além. Ah, entendi. Então quer dizer que tem pessoas quando vão buscar nutrição pensando nessa somente da adequação alimentar para poder diminuir peso ou ganhar peso, dependendo do caso do Sim, histórico de doença da pessoa, né? A gente sabe, por exemplo, quem está com anorexia, ela precisa ganhar e não perder. Tem que ser um ganho exato, calórico naquele processo, exato. né? Exato. Então, E assim, eu vou, até a vou questão da pode anorexia falar. que você falou é uma questão muito bacana, porque a gente precisa, é como quase uma dança, né? Mostrar a importância Aham. dos nutrientes. Então, até ela entender que o alface não é apenas uma caloria, que o chuchu não é só, que tem sim nutrientes ali, ela precisa disso, é isso que é muito bacana com a nutrição funcional. Sim, entendi. E como funciona hoje, assim, essa conversa que o paciente tem com você, Fernanda? Fala assim, olha, doutor, eu sinto muita problema de gastrite, estou muito triste, eu acho que eu estou em depressão, mas eu sinto que também possa estar surgindo várias outras situações. Porém, eu lembrei de uma aqui que eu acho que é clássica, Fernando. Estava falando Hum, aqui no meio do meu exemplo, eu lembrei de outro. uhum. Ah, eu tenho gastrite nervosa, Uhum. né? Isso Clássica, é a clássica. famosa clássica, todo mundo fala assim, tem gastrite nervosa. Ou seja, a pessoa subentende-se que as dores gástricas que ela tem no sistema digestivo dela é por conta de alguma alteração do humor dela, ou do aumento de estresse, de Uhum. cortisonismo, que aí eu acho que indo na terapia a gente consegue investigar, né? Mas isso Com é clássico. certeza. O que eu faço, doutor? Porque aí o médico com certeza vai passar alguma medicação para poder diminuir aquela inflamação, aquele aumento do suco gástrico, mas esse acompanhamento. Vamos assim começar a dar exemplo de como funcionaria você. Então, assim, primeira coisa, o paciente chega e nós fazemos um rastreamento metabólico. Então, quando o paciente chega com a gastrite, na verdade, ela é a consequência, a Aham. gastrite nervosa. Então, eu tenho que ver a causa. É uma ansiedade? É uma falta de sono? É não tá comendo direito? Então, o que que causou aquilo dali?
Então, a gastrite ela é a consequência. Isso o médico ele já me traz, né? Então, através desse rastreamento metabólico, eu consigo ir cuidando dos sintomas, das causas que levaram a isso. E a Aham. pessoa. E aí a gente consegue introduzir um alimento, retirar um alimento, mudar. Muitas vezes, até, o paciente vai na primeira consulta e só dele sair sabendo beber água e mudando a rotina do sono, ele já melhora em 30, 40%. Então, às vezes, não precisa nem de um plano alimentar. Ele entendendo que ele precisa dormir, ele precisa entender o ciclo circadiano, ele precisa entender a liberação de cortisol, como que funciona. Se ele aprender a mastigar, 80% da consulta já valeu. Então, Uhum. vai muito além da comida, né? E o Aham. trabalho é multidisciplinar, então ele precisa entender que numa gastrite nervosa, ele precisa fazer o acompanhamento com o psicólogo, ele precisa fazer um acompanhamento com a gastro, ele precisa, às vezes, necessário de um psiquiatra, ele precisa fazer uma meditação, então é um conjunto global, né? Entendi. É como você falou, né? Não tem. Acho que às vezes as pessoas procuram hoje, eu percebo muito isso no nosso dia a dia, agora lá acompanhando mais pacientes gástricos, né? Eles Uhum. querem tratar muitas vezes o sintoma, né? O sintoma deles Sim, só, e não querem ser curado ou mudar toda a sua rotina para viver bem de verdade, né? sim, Não, com eu tô com certeza. uma queimaçãozinha aqui. Ah, lá no médico ele passa um Com a tal. medicamento. Ok. Às vezes tem que passar mesmo, porque a pessoa está sentindo a dor ali. Sim, Mas sim. não quer ir no fundo e mudar a rotina, né? Sim, até porque o medicamento ele vai tratar ele vai tratar aquele sintoma. Mas o que que gerou aquele sintoma? Foi um Aham. excesso de cafeína? Foi cafeína e estresse no trabalho? Então mudar a rotina do paciente, às vezes é muito mais fácil tomar os prazóis para sempre, né? Sim. Doutora, eu vou falar aqui, ó. Tem um primo meu, eu sei que ele tá aí, o Nil. Hum, Ele já tem mais de 50 anos de idade, morou lá na Europa, é doutor, né? Fez o doutorado dele lá em Portugal. E você olha para ele, ele se alimenta super bem e aprendeu a comer melhor ainda morando fora do país, numa região bem é, lá em lá em Coimbra. Você olha para ele, assim, a alimentação ajuda a não envelhecer, ao corpo físico dele. ajuda, Você olha para ele, você dá 30 anos de idade para ele. 30. ajuda, Fala ajuda, pra ele. O pessoal às vezes acha que ajuda. você não dá mais de 50 anos de idade para ele. Ai, que bacana, Eu vou até me bater ajuda aqui muito. quando eles estão falando a Então idade dele aqui, ó. não, já vamos passar dica para todo mundo. É. Nós temos alimentos que ajudam a dar qualidade para as células e fazer uma renovação de célula mais eficaz, né? Além da hidratação. Porque se a gente for pensar na ruga, ela é a ausência de luz, né? Então, se a pele está hidratada, se ela está com visco, ela não gera ruga. Então, Hum. a hidratação é extremamente importante. E igual, o chá verde, ele tem elementos que ajudam muito nessa nova produção celular e a trazer essa jovialidade. Então, nós temos sim alimentos que ajudam muito com isso. O chá verde é o clássico, Ah, é? que traz jovialidade. Sim, chá verde e água, acho que se todo mundo tomar a quantidade de água certa para o seu peso e 250 ml de chá verde já ajuda muito. Todo dia chá verde? Todo dia. Lógico, se o paciente não tiver gastrite, né? Porque chá verde Ah, tem mais sim. cafeína que o café. Então é bem individualizado. Doutor, você falou uma coisa bem interessante aí, que eu descobri quando eu fui na Nutri e ela me falou sobre a água. Eu achei Uhum, 2 litros de água por dia, mas eu descobri lá que eu padrão. tinha que beber quase 3 litros.
Sim. E assim, como é que é esse cálculo aí? Porque as pessoas acham, não, tem que beber 2 litros d'água. Mas eu acho que é importante, que eu descobri, né? Que para todo tipo de pessoa é uma Tem uma quantidade quantidade. diferente. Como é que Isso, na você faz esse cálculo? verdade, os 2 litros de água é uma gramagem, né, que a OMS ela passa para ser padronizado. Então, assim, Uhum. qualquer pessoa sabe dos 2 litros de água, mas eu faço muito essa comparação, né? Aham. Uma mulher de 1,60 m com 60 quilos, ela tem uma estrutura de corpo. A mesma mulher com 1,60 m com 90 quilos, ela tem uma outra sobrecarga de corpo, ela tem uma outra Uhum. estrutura de corpo. Então, a pessoa, ela precisa as necessidades, elas estão individualizadas. A conta, ela é simples. Ela é o peso vezes 35 ml. Isso se a pessoa não tem nenhum problema renal. Se ela tem algum problema renal, aí a gente aumenta para 40 ml por quilo de peso. Então, é o peso vezes 40. Se a Hum. pessoa está tomando alguma suplementação ou se ela está fazendo algum tratamento para eliminar mais líquidos, eliminar impurezas, nós podemos até fazer o peso vezes 45 ml por quilograma. Então, varia. O seu peso é sempre multiplicado de 35 a 45 ml por quilo. E aí Hum. vai, né? Eu tenho pacientes que a quantidade que eles precisam é tomar 1,5 litro de água. Que eles chegam falando que eles tentam tomar 2 litros e sentem ânsia de vômito. Então é porque Aham. eles tomaram já muita água. E eu tenho pacientes que com 2 litros de água estão desidratados. Então Sim. tem que fazer sim essa continha em casa. E eu não vou mentir, porque eu achava que eu bebia 2 litros d'água por dia, aí a Nutri passou 3, eu vi que eu não bebia nem 2 nessa brincadeira. E, Exatamente. e aí que é engraçado, né? A gente está falando sobre a nutrição, que, que aliado, né, para esse controle emocional do nosso dia a dia. Não estou falando simplesmente de estar doente, mas, por exemplo, eu sei que se eu beber pouca água durante o meu dia, eu tenho certeza absoluta disso. O meu corpo, o que que Vai acontece? crescer. Dor de cabeça e fico mais estressado, mais rápido. Sim, Sei lá, sim. por algum motivo, desperta lá mais cortisol no meu, no meu organismo, o estresse vem, dor de cabeça vem, e se duvidar, ainda aumenta até a pressão. Ah, com Né? certeza. Pode E, aumentar poxa, mesmo. aí fala assim, ó, o simples ato de beber água, né? E nós nem chegamos ao ponto de algo extremo, já deu problema nos rins, criou pedra, Não, e nem chegou nisso, falando no dia a dia, né? sim. Eu queria contar um caso aqui que eu vi numa das aulas do Dr. Ítalo Marcilli, que foi muito interessante. Ele atendendo um casal e eles estavam lá perto de separar, tava muito estresse, era a última cartada dele, sabe? Uhum. E aí ele estudando o dia a dia, a rotina deles, e aí ele falou assim, me fala aí, pro homem, né? Como é que é o seu dia? Eu disse, eu saio 6 horas da manhã de casa, vou pro meu trabalho, trabalhava em 2, em 3 lugares, dependendo do dia, aquela corrida. Mas sempre à noite Uhum. chegava em casa. Aí ele percebeu uma situação que de um trabalho para o outro, ele não comia. E chegava em casa cansado, Com estressado, muita e fome. a briga da família estava aí. Aí ele falou o seguinte: acho que a senhora não vai gostar do que ele vai falar da dica da Não, eu já questão sei o que ele alimentar. vai falar. Ele vai falar para ele comer Não, carboidrato. não, ele falou o seguinte: falou assim, olha, Não? você quer salvar o seu casamento? Nem que você pare naquele lanche da esquina ali, beba um Guaraná. Aí falou o nome do Guaraná lá, que vende muito lá no Rio. Ah, esqueci o nome. Mas é um Guaraná bem famoso lá. Bebe aquele Guaraná bem doce, pega aquele pastel gordo, cheio de gordura mesmo e come. Beleza. E dá. Eu acho que o cara não comeu desse jeito, talvez não. Mas você sabe qual é o problema de vocês? Fome. Teu problema é fome. Por isso que você tá assim. Sim, fica extremamente irritado. O nosso Passou, cérebro, ele passou um precisa período de depois, glicogênio. passou um período depois de retorno lá deles. E aí, como é que tá? Não, tá maravilha.
mudou muito o clima aqui em casa, depois que ele começou a comer, né? Ele viu que não Sim, comia. exatamente. Exatamente. Então, o nosso cérebro ele precisa de glicogênio. Glicogênio é glicose. A forma Aham, mais rápida de absorção de glicose é num refrigerante, que é o açúcar, né? Então, aham, numa massa e numa bebida bem adocicada. uhum, Tanto que se a pessoa toma cana de açúcar, né? Ela dá até baixa pressão. Então, acontece muito isso. Então, e o nosso corpo, ele dá sinais. Igual você falou, né? Que você, se não tomar água, te dá dor de cabeça. Isso já é um sintoma de desidratação. Então, o seu corpo aham. está avisando que não tem algo bacana. Provavelmente, se você tomar água, vai diminuir sua dor de cabeça, né? E a questão da irritabilidade, porque a chegar ao ponto do seu cérebro estar doendo, a sua cabeça está doendo, ela está latejando, já está passando por um processo de irritabilidade do próprio Uhum. órgão. Consequentemente, vai lhe deixar mais irritado. E isso a gente vê através da fala, através dos gestos, né? A falta de paciência. Então, essas dietas, esse protocolo, né? O low carb estava super em alta. Tava tendo muito divórcio, muito tudo, porque as pessoas ficavam muito irritadas, não conseguiam conviver, não conseguiam discutir, porque a pessoa ficava assim, sem Ó, comentários, né? doutora, aí é engraçado assim, poxa, as pessoas se separaram porque estavam com fome. Sim, muitas Né? pessoas separaram. E para São pensar no final que, poxa, eu separei, terminei meu relacionamento porque eu estava com fome. doído, né? Não, é engraçado, chega a ser cômico realmente isso, porque a gente para pensar na rotina de trabalho, né? Até um pouco tempo atrás, hoje um trabalhador no Brasil trabalha 44 horas semanais registrado numa CLT, né? Sim. Eu há muito tempo não trabalho 44 horas semanais, eu trabalho 60, 70 horas, dependendo da semana, Uhum. né? E a gente sabe como é que é essa correria, essa rotina de sair, de estar num lugar, de atender aqui, de ter um monte de gente dependendo de você. Aí o Sim. chefe mandando pressão e você tem que fazer, entregar tal documento, tal relatório, tem que, enfim, cada um na sua entrega, fazer as vendas, que entregar a meta, né, do local de trabalho. E você não para cuidar do seu corpo. Sim. E a gente estava falando há Exatamente. pouco, né, em off, que para quem não sabe, a gente estava conversando e falei sobre produtividade, né? E a gente não tem como falar de produtividade se você não faz as coisas básicas, que a primeira é o quê? Dormir, né? Se você não dormir, Sim. você não tem como ensinar as técnicas se o seu corpo está pedindo para descansar. Né? Exato. Você até falou um pouco também sobre é, o, o nosso cérebro precisa descansar para que ele possa armazenar tudo aquilo que Armazenar para virar aprendeu memória. durante o dia, Isso, a memória. Aí as exatamente. pessoas estão de faculdade, estudando, tendo prova, um monte de coisa para fazer. Aí passa noites e noites acordado, tomando café, só cafeína, né, colocando no organismo e não descansa. É o que acontece Sim. com o cérebro, vai armazenar pouco. O que adiantou ela estudar 23 horas no dia? Nada. Exato. Não vai. E assim, às vezes a pessoa até consegue fazer a prova, mas meia hora depois ele não lembra de mais nada, Não, né? acho que Porque ele não armazenou aquilo, ele não aprendeu aquilo, porque ele não deu tempo para o cérebro. Tanto sim. que eu já atendi, eu atendo, né, vários ali adolescentes, adultos, ali 17, 18 anos, que Uhum. estão em período de para entrar na faculdade, cursinho. Se você gosta, né? Se você tem uma prova de manhã que você quer dar uma revisada, é preferível você dormir às 8 da noite, acordar às 4 da manhã, mas você ter uma boa noite de sono, do que Uhum. você ir até 2 da manhã estudando e ter uma E acaba- péssima noite de sono. Então, tem que fazer essa virada também. Quando eu entendi, aprendi isso, eu estava na faculdade. E assim, passava o dia inteiro trabalhando.
e já ia direto, às vezes passava em casa, dava tempo de tomar um banho, trocar de roupa, comer e ir para a faculdade. E às Uhum, vezes ficava estudando. Aquela rotina normal que eu acho que quase todos os brasileiros que trabalham e estudam têm, né? E claro. aí, quando eu entendi que eu estava em período de prova ou qualquer outra situação parecida com isso, batia o sono, eu ia dormir. Tipo, Sim. não adiantava mais, eu não conseguia mais ficar. Isso é sabotagem de você mesmo. Sei lá, você não tá aprendendo mais. Você não vai aprender mais. Não vai. Aí, aí você alia falta de sono, não dorme, o estresse do dia, as preocupações do dia, do seu trabalho, da faculdade. Aí você Sim. está lá, chega da faculdade, o que você vai fazer para comer e estudar? Vai lá no iFood, pede um sanduíchezão lá um X, Fiz um tudo, X né? podrão, não, um X podrão que o pessoal diz, né? É. Qual o resultado disso, né? No final dessa Não, jornada, né? e até linkando com aquilo que o Ítalo falou, isso é algo assim, quando é provisório, porque se a gente vê isso em longos processos, vai fazendo com que você aumente o seu teor de gordura corporal, que diminui o seu ânimo, que aumenta a produção do cortisol. Então, ter uma boa alimentação, ter uma alimentação equilibrada, com a quantidade correta de carboidrato, a quantidade correta de antioxidantes, a quantidade até correta da própria cafeína, Aham, ela é primordial. Porque senão, aham, porque a gente hoje já tem estudos mostrando que a célula de gordura ela produz hormônio, ela produz cortisol. Então, quanto aham, maior a quantidade, quanto maior o seu percentual de gordura, provavelmente maior a sua ansiedade e maior a produção do cortisol. Então, piora o seu sono e com o aumento do cortisol, você entra naquele ciclo, né? Você só quer comer carboidrato e açúcar, carboidrato e açúcar. Você não quer sair para fazer uma caminhada, você não quer comer um abacate, você não quer comer uma salada, quer sim. comer um X bagunça à noite. Eu, e tem que O ser X daquele com a maionese temperada. tem com bacon, com salsicha, com tudo que tem direito, né? Exatamente. O que que eu estava pensando aqui, né, na nossa conversa? Hoje, a gente estava falando aqui sobre nutrição funcional e os alimentos que ajudam no controle emocional. Pensando no Sim, dia a dia, eu acho que se a gente fosse pegar cada doença, a gente estava até comentando antes, né? Acho que cada patologia tem um protocolo, ela deve seguir um protocolo diferente, né? Para alguns que sim. precisam ter às vezes é um produto, tem que ser um período de alimentação com mais líquido, mas ele tem que colocar mais proteína nesse alimento mais líquido, às vezes cirurgias delicadas no estômago, no Sim. intestino, para poder manter, né, a saúde corporal dos Uhum. órgãos. Mas assim, no nosso dia a dia, estou ansioso, estou percebendo que, na verdade, as pessoas às vezes nem percebem que está ansioso, ela só veio depois da crise, né? Mas assim, a pessoa ela tem uma vida de ansiedade. O que que a senhora geralmente indica para poder fazer esse controle? Um tipo, sei lá, se é um tipo de alimentação? Como é que isso funciona hoje? Vamos falar sobre ansiedade nesse momento. Aí eu queria falar um outro que é Uhum. a depressão, por exemplo. O que Ah, que a sim. gente tem que fazer? Então, a ansiedade, hoje nós já temos alguns chás que a gente pode estar tomando durante o dia, dependendo da ansiedade da pessoa, e tá tomando à noite para ter uma melhor qualidade do sono, né? Então, chá de camomila, Camomila, cidreira. camo- Cidreira é bom também? cidreira, É porque eu gosto cidreira, de erva cidreira. doce. A cidreira é maravilhosa, né? Erva É. doce. E é bem interessante estar acrescentando própolis. 10 gotas de própolis, de 10 a 20 gotas do própolis, para quem não tem Uhum. nenhuma alergia, porque ele potencializa o poder do chá. É lógico Hum. que quando a gente fala nesses chás, na questão fitoterápica, né, nós não podemos acrescentar o açúcar. Então, são Uhum. chás puros com o própolis. Isso ajuda Uhum. bastante. Outros alimentos que ajudam a banana ajuda bastante, porque
aumenta muito a produção do triptofano, Hum, aveia, o próprio cacau. Cacau é maravilhoso, eu não estou falando do chocolate. O cacau uhum, em pó, então tá acrescentando às vezes num café, numa banana, às vezes comendo como forma de chocolate, ele 70, 80%, 20 gramas aí por dia, a gente até prescreve em planos alimentares para diminuir a produção, né, dessa ansiedade, para a pessoa ficar mais tranquila ser mais rentável, né? Ter uma aham, rentabilidade melhor. As castanhas, aveia. Isso a gente consegue dividir tudo durante o dia. Então, num lanche da tarde, num lanche indo para casa, comer uma banana com aveia, que é o horário que aumenta o cortisol, tem uma elevação ali, né? E você está indo para casa, então tem aquela sensação de que você vai relaxar e que você vai poder comer tudo. Então, comer carboidrato perdão, entre 5 e 7 horas, 5 e 6 horas, a ida para casa ajuda bastante a diminuir essa ansiedade em casa e essa abrição de geladeira, de comer tudo o que está na frente, então ajuda bastante. Então, aham. os mais básicos é os que a gente tem em casa, né? Banana e aveia, acho que banana, aveia e cacau são os campeões. E um É? chazinho de camomila. Aham, com certeza. Entendi. Uma coisa que você falou, eu nunca coloquei. Eu sei que ele é muito bom, que você falou do própolis, né? Mas hoje ele é Uhum. fácil de encontrar no mercado. Muito. É, Eu né? não sei se em mercados, redes grandes tem, mas todas as farmácias vendem e essas casas de produtos naturais sempre tem. Hum. Ele entendi. Eu já E tomei própolis. ele tem tanto alcoólico quanto não alcoólico. Os dois são bons. O alcoólico ele Entendi. é um pouco mais forte, né? Então, Aham. às vezes a pessoa que está começando, ela não vai gostar do sabor, mas os dois são ótimos. Depressão. Pessoa que está enfrentando uma crise depressiva, está em tratamento, às vezes com medicação. O que percebe-se, né, dependendo do tipo de medicamento e do que essa pessoa está passando naquele momento. Alguns vão comer mais Uhum, e outros menos. Porém, eu sei que nesse momento de depressão, a pessoa ela se encontra no estado bem mais triste, quer ficar realmente mais isolada. E o que que as pessoas que estão em volta, e quando a pessoa ela já está com aquele um pouquinho mais de consciência nesse procura desse tratamento dela, que ela realmente se preocupa com a alimentação dela, o que que ela pode ingerir, o que que ela pode incluir na dieta diária dela, pensando nesse bem-estar, sabendo, olha, eu estou em tratamento de depressão e eu preciso colocar nutrientes específicos para me ajudar a melhorar a produção dos neurotransmissores aqui no meu cérebro para poder voltar ao equilíbrio normal. O que que a isso. senhora fala? O que que a senhora, como é esse acompanhamento com essas pessoas? Pode. Primeira coisa é saber que a depressão ela é uma doença inflamatória, tá? Uhum. Ela não é algo só da nossa mente. Então, é uma inflamação celular. Então, a gente tem que tratar muito para desinflamar. O açafrão, se a pessoa já chegou até mim, né, eu consigo ter essa conversa com ela, o açafrão, ele é o campeão, ele é o anti-inflamatório mais prescrito para depressão. E o açafrão ele tem que ser consumido na parte crua, ele não pode ser fervido. Ah, Então, finalizou um arroz, jogar um açafrão. Às vezes, a mãe está percebendo que o filho está com uma depressão. Ela pode já colocar isso na alimentação, ou a esposa, o esposo, fazer um chá, colocar no café, colocar no ovo. Então, tá usando o açafrão durante o dia ajuda muito a desinflamar e a pessoa começa a ter uma melhora muito uhum. grande mesmo. O cacau é um que ajuda bastante, porque traz esse conforto, porque a pessoa pensa, né, como um chocolate e como algo que está permitindo para ela. Então, o cacau 70% a gente entra também.
e a gente tem que reduzir, como o corpo ele está inflamado, a gente tem que reduzir a quantidade de cafeína, né? Porque é uma mente que ela está muito bagunçada, que ela pensa muitos temas e muitas coisas ao mesmo tempo. E a cafeína nessa hora ela tende a piorar. A pessoa pensa que vai focar, só que prejudica. Então, se a pessoa é enlouquecida pelo café, a gente troca por um café descafeinado, a gente vai fazendo certas condutas para estar amenizando. E muitas vezes a gente prescreve açafrão em cápsula. A gente manda manipular, cada pessoa tem a sua dosagem, né, Uhum. específica, mas ele hoje é o campeão para depressão, é o açafrão. O Ele campeão. é o campeão para poder ajudar, né? Sim, Nesse... sim. E coloca açafrão em tudo. Pode misturar até na água com um shotzinho, né? Tá na moda agora os shots pela manhã, uma colherzinha de café com água e virar ali um shotzinho de açafrão, tá valendo. Tá tomando, tá bom. Já tomei esse shot já de açafrão de manhã em jejum. Maravilhoso. É É? ótimo. É maravilhoso, é ótimo. A Delícia. depressão agradece, o estresse agradece. Quando eu tomei, não era nem que pensando em relação a isso não, né? Tava experimentando mesmo, falei assim, olha, que é bom, tem que tomar açafrão todo dia. Virei. Porque como ele é anti-inflamatório, a gente pensando num todo, ele ajuda a gente acaba sempre estando um pouquinho inflamada, né? É, eu mesma, eu tô com um batom, o batom tem alumínio. Então, se eu passo batom 3 vezes por dia, além do desodorante, além do creme, então eu estou me intoxicando o tempo inteiro. E isso Sim. piora a inflamação. Até na questão da depressão, alimentos que vêm mais da terra, alimentos de preferência orgânicos, evitar e tirar da lista os industrializados, Uhum. fazer um consumo maior de proteínas. Então, voltar para o tempo antigo, né? Época assim que comia o que plantava, que era o que tinha, não essa era do supermercado. Eu vou. Até comentei com você há pouco, vou deixar para deixar registrado aqui para quem está nos assistindo. Lá no documentário na Netflix, fizeram uma viagem e as cidades onde existe a população mais velha do mundo, né? Onde as famílias, lá mais de 80% das pessoas vivem mais de 100 anos. E o que está mais caracterizado, né, nessa busca, né, dos médicos, das pesquisas que tem sobre o porquê que eles vivem mais do que as outras pessoas, está ligado diretamente à alimentação delas. Sim. Diretamente. Alguns ficaram até impressionados pelo fato nessas cidades, algumas pessoas terem um pouquinho mais de é, consumirem mais carboidratos do que proteína. Porém, é o que? É Uhum. a qualidade desse carboidrato, é a Não, qualidade dos alimentos que são produzidos, vegetais, naturais, sem produtos tóxicos, né, que realmente atrapalham e acabam inflamando o nosso corpo, não é isso? sim, Ah, com certeza. e eu achei super interessante isso. As pessoas lá que estavam entrevistando o documentário ficaram até impressionadas. Nossa, eu não sabia que elas tinham mais o consumo maior de carboidratos. E eu que estou malhando aqui, faço tudo, eu só estou comendo proteína. Por que É isso? um erro, né? É um erro clássico. Vocês já pararam para pensar o porquê que hoje as mulheres com 30 anos, o número altíssimo de mulheres com 30 anos hoje no mundo que tem câncer? Uhum. Eles falam, acredito que muito desse aumento desse número de pessoas com câncer hoje, mas no caso está falando especificamente de mulheres lá, né? Por conta Uhum. da má alimentação, É, dos produtos químicos que estão envolvidos em tudo isso. E a gente sim, a quantidade para enorme pra de pensar. hormônios, né? Se a gente parar para pensar. Tem E a crianças gente com 13 anos já parando de menstruar, já tomando anticoncepcional. Então, aliado a uma alimentação extremamente inflamatória, com muita química, né? E uma criança, desde o do ventre, ela já desenvolve um paladar. Então, uma mãe que não se nutriu realmente,
isso interfere totalmente na mulher que vai ter quando tiver 30 anos. Na pele, no cabelo, na... E assim, o câncer, os estudos já mostram, né? Na verdade, a gente fala muito do câncer, mas todas as dias. Se você tem uma predisposição genética, ok, você tem. Mas o que vai fazer você ter ou não a patologia é o meio que você está inserido e não a sua predisposição. A Aham, predisposição vai auxiliar. Mas se duas pessoas têm predisposição e uma tem uma alimentação extremamente saudável, ingere a quantidade certa de água, faz atividades físicas e tudo mais, e uma outra só se inflamando, qual que é a aham, probabilidade de quem ter um câncer? A que está inflamada, e não a que sim, tem hábitos saudáveis. Então, isso é fatal mesmo. sim. Ah, eu tenho uma última pergunta, tá? Claro, manda. Nosso intestino. Hum, segundo o Ah, cérebro. ah, é o nosso Segundo o segundo. cérebro. Exatamente. E as pessoas não sabem, eu fui descobrir numa pesquisa, né, recentemente, e até comentei isso na outra live que eu fiz com a doutora, com a Nutri e a Silmara, a gente falou especificamente sobre o intestino. Ela deu um pouco Sim, falou muito sobre o intestino, sobre o sistema que está envolvido, né? E aí, o que que eu descobri e eu não sabia? Ou, na verdade, eu sabia, mas tinha esquecido. Que a concentração de serotonina no intestino, ela é maior do que o nosso cérebro. sim. Dos 100% O da serotonina intestino que tá no nosso corpo, é 90%. 70%. Ah, É. 90% é intestino e o restinho é cérebro. exatamente, exatamente. E aí, poxa, por que será que eu estou depressivo? Por que será que meu humor está alterando? Eu sempre Sim, pergunto, quando eu estou atendendo também os pacientes, né? Eu pergunto se está fazendo acompanhamento nutricional ou não. É porque eu parto ainda mais trabalhando agora com você, falando com a Silmara, e assim, eu sei que isso é muito importante. Como é que está o seu intestino, né? Você tá bem regulado, não tá? Tá com constipado, não tá? Tá indo direitinho, regularmente ao banheiro, não? Por quê? sim. Porque eu acho que muitas pessoas podem estar em depressão, um estado depressivo, às vezes não é nem a síndrome mesmo, mas por conta tá desregulado o intestino dela, né? Não, a Como gente vê isso é muito que isso. pensando sobre É isso daí, como você trabalha com isso? isso. O que que a gente vê muito? Quando a gente fala em depressão, tem aquela pessoa que ela toda a vida foi depressiva, e tem aquela Aham. mulher ou aquele homem super ativo, até seus 40, seus 50 anos, passa por alguma outra patologia, toma uma quantidade Sim. muito grande de medicamentos e tudo mais, e desregula muito o intestino, começa a ficar constipado, e aí entra a depressão. Então, a gente vê que a depressão ela veio devido ao intestino. E hoje a gente já consegue classificar, né, se essa depressão é intestinal ou se ela Aham. vem de outros meios. Antigamente as vozinhas, né? Até hoje se fala, a pessoa está enfesada. O que é estar Enfesado. enfesada? O nosso intestino, ele é onde absorvem os nutrientes. Então, se você não evacua todos os dias, se as fezes estão paradas ali no intestino, o seu intestino acaba reabsorvendo aquilo que era para ser jogado fora e não absorve o que deveria ser absorvido, que é a serotonina e a produção, né, dos hormônios. Então, isso está extremamente ligado. E aí entra a questão da quantidade de fibras, a quantidade de água que está sendo ingerida, os alimentos que estão sendo ingeridos, né? Os Aham. medicamentos que a pessoa está tomando, porque às vezes tem muitos medicamentos que, como efeito colateral, causam uma constipação, que podem gerar uma síndrome do intestino irritável, uma má absorção nutricional, e aí, depois de 2 anos, vem uma depressão. Então, a gente consegue, sim, no consultório, reverter muito esse quadro. Legal.
Hoje em dia, mais convencido estou, né, de que um trabalho multidisciplinar, óbvio, se o paciente puder e realmente se dedicar a isso, né, de fazer esse investimento com a vida dele, com a saúde dele, porque eu acho que hoje as pessoas elas gastam muito dinheiro com tantas situações e não conseguem parar um tempo para cuidar da sua saúde emocional, cuidar, aprender a fazer uma adequação alimentar da sua rotina, como, né, você mesmo falou, para cada tipo de pessoa é uma quantidade de água diferente, para cada tipo de pessoa é um tipo de nutrição diferente. Então, assim, como é Sim, que exato. você vai adequar a vida dela, na rotina dela, essa nutrição, né? O que ela precisa Uhum, para viver bem, para produzir bem, para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro e ser feliz nos seus relacionamentos, né? Como a gente citou sim. os exemplos lá de caso de separação por conta de fome, da fome, É, né? Então, assim, esse trabalho aliado, né? Nutrição, terapia, a importância desse autoconhecimento da pessoa para viver bem, para sim. viver bem. Eu também sempre falo, gente, paciente meu, medicação, para mim, é o último caso. É o último momento. Não, vai ter que ir é porque realmente você está precisando. Mas tudo que a gente puder Sim, fazer para evitar que você tome a medicação, porque tudo tem efeito colateral, os remédios. tudo, Todos tudo. têm efeitos colaterais. E quando a gente fala para para esses casos, né, de controle emocional, o efeito colateral às vezes é muito ruim. Muitas pessoas Uhum. perdem a libido, aumenta a fome, diminui a fome, altera o sono, aí você alterou o sono, aí tem que tomar um remédio para regular o sono, e aí Abaixa a eu tomo uma autoestima, alimentação, aí agora eu tenho que come tomar. mais. Uhum. Entra num Exatamente. círculo vicioso. Exatamente. Eu acredito piamente nisso, que se você comer bem, aprender a se alimentar bem e você cuidar da sua saúde emocional, fazendo realmente terapia, fazendo meios terapêuticos, não falo simplesmente vir com um psicólogo em si, vir comigo, né? Sim, Mas você cuidar e zelar por isso, tirar momentos do seu dia para você contemplar a natureza, para você usar as técnicas de relaxamento, de respiração, que vão ser muito benéficas para você, tirar um momento para você fazer atividade física. Ah, assim, tem coisas que você pode estar colocando sem estar gastando muito. As pessoas sim. acham que é. E é ter a visão que que o nosso eu, né, é o nosso melhor investimento. E hoje, com a tecnologia, a gente tem aplicativos de meditação gratuitos, Uhum, parar para contemplar, às vezes no semáforo mesmo, uma uhum, árvore florida, e ver beleza naquilo, você já se desliga do resto. Então, é se cuidar, é ter esse autocuidado, é ter uhum, esse amor por si, né? Esse amor próprio. Porque essa é exatamente. a máquina. A máquina, acho que nós somos a máquina, né? Ela que vai Exatamente. levar para o serviço, ela que vai entender o curso, ela que vai fazer você ficar mais inteligente, falar outra língua, ganhar mais dinheiro. É isso daqui. Então Exatamente. você tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa visão. Esse trabalho multidisciplinar faz totalmente a diferença, porque ele é alinhado e é muito bacana, eu gosto muito, até esse trabalho que a gente está fazendo na GastroClean, que a gente tem essa conversa. Então, um paciente Uhum, está comigo, está com você, a gente troca figurinha, a gente uhum. alinha junto o tratamento do paciente. Então, eu acho isso muito bárbaro. Exatamente. Você estava falando aí uma coisa, eu vou finalizar minha fala falando sobre um exemplo que aconteceu recentemente. Uma paciente estava com muitas dores no estômago e fez todos os exames, e foi acompanhando, encaminharam ela para mim e a gente, na nossa conversa, conhecendo a história de vida dela, para poder me inteirar sobre tudo que aconteceu, toda vez que a gente falava sobre o pai dela, o estômago dela doía. Olha só. E assim foi. A gente
parando, eu fui observando e conversando, e aí eu fui listei algumas informações. Uhum. E eu falei assim, tá vendo? Óbvio que a gente vai, né, teve todo o tratamento com ela e tudo mais, mas que sim, as nossas emoções, a gente não aprender a lidar com as situações da nossa vida, o nosso corpo sente, o nosso corpo fala, o nosso corpo adoece, o nosso corpo inflama, enquanto a gente não aprende a cuidar daquilo que está aqui na nossa mente, está aqui no nosso coração. Dá para ver meu coração que eu tenho aqui. Né? A importância disso. E, Uhum. enfim, Fernanda, quero te agradecer por você ter aceito o Muito convite. obrigada, muito Esses tempos, obrigada. últimos Foi dias, maravilhoso nosso bate-papo. Vamos marcar eu- mais. vamos marcar mais, vamos tentar em outros horários também, né? Sim, 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 Vamos tentando e com acho que certeza. vai ser bem legal assim, a gente compartilhar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ali a Maiane, a psicóloga, falou aí também sobre a somatização, A exatamente. somatização, exatamente, É exatamente. Mas exatamente isso. sabe que eu fui para nutrição funcional por conta da doutora Lucimara. Porque eu com Aham. 22 anos, mais ou menos, eu tinha uma gastrite crônica, um refluxo que já era operável. Aí ela falou a seguinte frase para mim: pare de engolir sapos, vai num psicólogo. Então, assim, ela não me passou, ela, lógico, passou o remédio porque eu estava Tava extremamente tudo inflamada. Mas o pare de engolir sapos, eu fui buscar o que que era isso. E quimicamente, hoje a gente sabe, né? A questão do estômago, tem toda essa parte de mente e estômago tem uma ligação direta. Mas essa parte multidisciplinar, eu mesmo sou um caso que hoje eu não tomo medicação, eu faço endoscopia a cada 2 anos, só para olhar como que tá ali dentro, porque já teve bem. bem feio e hoje tá super bonitinho. Então, essa somatização e esse cuidado como um todo, ele é essencial. É verdade. E obrigado, viu, Fernanda? Muito E obrigada, obrigada mesmo. eu já vi que teve gente lá perguntando, desculpa, teve gente perguntando aí já qual o valor da tua sessão, da Ah, sim, o Du estudei com ele no ensino médio. Acho que faz uns 5 anos que eu não vejo. Muito? já marca 5, faz logo mais com de ele, 10. então aproveita que ele está interessado, já se interessou, né? Sim, vou começar um bate-papo com ele já já. Então tá, muito obrigado, viu, Fernanda? Eu vou deixar Eu que salvo aqui, você agradeço, pode João. falar para os seus pacientes, e colocar no Sim, repostar, vou estar tá bom? repostando, com E a certeza. gente vai Olha eu, exibido. tá bom? Tá Obrigado bom, um mesmo, boa noite beijo. pra Eu que vocês, agradeço. Boa e até noite. mais. Até. Tchau.